pessoal, eu sou o professor Lemuel Diniz, sou professor da UFMS, eu sou responsável pela disciplina Comunicação, Linguagem e Semiótica. E hoje eu estou aqui para conversar acerca do módulo 3, que tem por título Comunicação e Semiótica. Hoje vamos estudar a unidade 1, a semiótica, a cultura e a literatura. E eu preciso começar a minha exposição explicando para vocês que quando se trata de literatura, a gente precisa ter em mente que a literatura é uma contradição de signos. O professor Décio Pignatari que nos traz essa informação. Porque antigamente se acreditava que a literatura era apenas signo verbal. Se explicava somente dessa forma. Porém, na literatura, o signo verbal não é só um, são dois, tá? Que tem um signo verbal falado e tem um signo verbal escrito. Então, são dois códigos diferentes que obedecem muitas vezes a leis diversas. Então, quando a gente está nesse contexto, né, a gente precisa também perceber que toda poesia ela é intersígnica, né, por causa desse disfarce verbal, porque antigamente, durante muito tempo, de uma forma simplista, se dizia que literatura era apenas signo verbal, e não se explicava, né, que esse signo verbal, na verdade, são dois, tem o falado e o escrito. Então, aí a gente tem, diante dessa observação, a gente percebe um fenômeno semiótico, que não é puramente verbal, mas também visual e sonoro. Isso quer dizer que quando você vai ler um poema, o texto, né, o texto vai te remeter a imagens. E nisso se percebe um fenômeno semiótico. O professor Alfredo Bose, teórico de literatura, ele vai explicar isso de uma forma bem sintética e bem objetiva, quando ele nos explica que a palavra busca a imagem. Então, a partir do momento que você está lendo um poema, as palavras, né, com as quais você for se deparando, elas vão te remetendo a imagens, tá? Então, a palavra busca a imagem. Essa é a grande lição do Alfredo Bose, que nos ajuda a compreender aí a questão da semiótica e literatura. Tem um exemplo, né? Há um exemplo que eu escolhi de uma forma bastante meticulosa, que é um poema do Victor Hugo, que tem por título O Homem e a Mulher. E à medida que a gente for fazendo a leitura, vocês vão tendo acesso, né, mentalmente a muitas imagens, tá? E nisso vai ficar consolidado aí o exemplo que eu quero trazer. Eu vou fazer a leitura, então, a partir de agora. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. São muitas imagens que vocês têm acesso, né, a partir da leitura desse poema. Ele está aqui quase integralmente, tá? E, por exemplo, quando você lê que o homem é o cérebro, a mulher é o coração, as imagens, é inevitável, né? Inevitável, o processo mental te conduz, né, às imagens. Então, nisso fica exemplificado que na literatura, né, o signo verbal não é só o falado, né? Tem também o escrito e o que acontece é que a palavra, né, o verbo busca a imagem, tá? Então, é um processo que faz parte da leitura do texto literário. Agora, quando você tem um texto que o professor Alfredo Bose, em outra ocasião, nos explica, quando você lê, como saber que um poema é bom? Né? Saber se o poema é bom, um dos itens que a gente tem que perceber como leitor
é que ele te traga imagens, né, as mais inéditas possíveis. Quando você tem um poema que tem um verso que fala assim, a mulher é como uma flor, é uma imagem que te vem à mente. Porém, é uma imagem desgastada, né, devido ao seu muito uso, né, muito recorrente essa imagem. Então, forma uma imagem, mas não é uma imagem considerada de uma qualidade artística elevada devido ao seu excesso, né, de uso. Então, quanto mais imagens um poema te evocar, e quanto mais inéditas forem essas imagens, maior a qualidade do poema, ok? Então, nessa linha de pensamento, né, a gente tem que compreender que quando a gente for ensinar literatura, é importante mostrar para o aluno essa questão que a literatura é signo verbal escrito, signo verbal falado, e também tem a questão da evocação das imagens. Ou seja, o professor Décio Pignatari vai nos explicar aqui, os signos eles têm que transar entre si e a literatura vai transar entre os signos, tá? Essa palavra transar foi a escolha, né, do teórico para fazer a explicação dele. Mas a palavra transar, logicamente, né, poderia ser substituída aqui por se relacionar, né, transacionar, interagir, tá bom? Então, a literatura ela vai existir na medida em que os outros signos existam, tá? Aí, quando a gente fala de signo, como eu já mencionei em aulas anteriores, é importante a gente lembrar que o signo ele é constituído pelo significante, né, e pelo significado. Então, por exemplo, quando eu pronuncio a palavra cadeira, eu vou ter o significante, né, o som, né, o som da palavra, o som relacionado à palavra, é o significante. E o significado é a utilidade, né, que vai ter aquele objeto, tá? E a proposta, então, do professor Pignatari é que, no ensino da literatura, muitas vezes é preciso iniciar as aulas explicando o que é a Revolução Industrial, porque na Revolução Industrial que surgiu a tipografia, a partir da Revolução Industrial surgiu a fotografia, o cinema, e a literatura ela vai, né, transar, né, se relacionar entre os signos que surgiram com a Revolução Industrial, tá? Então, está tudo muito articulado. Por isso que o ensino de literatura é tão desinteressante quando o professor promove uma abordagem muito fechada, né? Ele precisa ter em mente que na literatura os signos têm que se relacionar entre si, né? A parte verbal falada, a parte verbal escrita, as imagens que as palavras vão evocar, né? A relação que a literatura tem com as outras artes, como com o cinema, quando um livro é adaptado para ser um filme, para se tornar uma série. Então, tudo isso, né, está relacionado a essa temática da aula de hoje, a semiótica e a literatura. E, aliás, na temática da aula de hoje também tem a palavra cultura, né? O título da aula é a semiótica, a cultura e a literatura. Então, a gente também mencionando tudo isso, a gente tem que observar que a literatura faz parte da cultura. E quando você tem uma obra literária que é adaptada para o cinema, ou para ser uma série, você tem ali uma questão de cultura midiática, né? Então, tudo está muito articulado. Por isso que nas aulas de ensino de literatura, tudo isso precisa ficar bem claro para os alunos, ok? Para os acadêmicos. E aí, trazendo mais exemplos para vocês dentro dessa linha de pensamento, quando a gente fala da semiótica literária, né? Essa semiótica que se debruça sobre a questão da literatura, a gente pode lembrar-se, né, dos estudos acerca do trabalho do Machado de Assis, né, nosso escritor, considerado um dos maiores, se não o maior escritor da literatura brasileira, que viveu de 1839 a 1908. Para compreender a obra dele à luz da importância da semiótica, a gente tem que levar em conta que na época do escritor, a tipografia se fez muito presente, né? A tipografia era uma das invenções que recentemente haviam sido
promovidas, né, na sociedade. Então, existe um conto do Machado, o nome do conto é Cinco Mulheres, que há uma parte do conto em que a gente se defronta, né, a gente se depara com os asteriscos, tá? Eu vou explicar isso em detalhes para vocês. Esse conto, Cinco Mulheres, ele é importante porque nele a gente percebe como se fosse um rascunho, né, uma gênese do que seriam, como se fosse uma antecipação do que seriam as principais personagens femininas do realismo que iriam comparecer nas obras do Machado. Mencionando aqui a Capitu, né, a Sofia e a Virgília. O professor Alfredo Bose, no seu estudo sobre Machado de Assis, ele vai mencionar que o Machado ia sempre reestruturando suas personagens femininas. A cada livro, ele ia, no livro seguinte, né, ele ia melhorando, trabalhando, reconstruindo, reestruturando as suas personagens femininas. Então, chega um dado momento em que o Alfredo Bose vai afirmar que talvez a criação da Capitu já estava ali já na ponta da pena do Machado de Assis, quando ele escreveu a obra Quincas Borba, na qual a personagem feminina em evidência era a Sofia, tá? Então, o Quincas Borba foi um livro publicado em 1891, e o Dom Casmurro, que tem a personagem Capitu, né, foi publicado 8 anos depois. Então, ele vai percebendo que o Machado trabalha dessa forma. E, para quem não conhece, né, a personagem Sofia, né, tanto ela como a Capitu, a Virgília, elas são consideradas pelo Mário de Andrade, na sua vertente teórica, como personagens femininas pérfidas, tá? Ele usa essa palavra, perfídia, né, no sentido de deslealdade, ser traiçoeiro, tá? Então, ele vai dizendo que o Machado tem aí várias personagens que têm essa característica. Então, o Machado trabalhava muito com antecipação de personagens, né? O que a gente viu lá na Capitu, na verdade, já havia sido antecipado, por exemplo, no conto Cinco Mulheres, né? Ele já estava trabalhando o que viria a ser a Capitu, né? Uma dessas cinco mulheres era a personagem Antônia, que ela pode ser entendida como uma antecipação do que seria a Capitu. E a Marcelina seria uma antecipação da personagem Flora, que a gente vê lá no livro memorial, no livro Esaú e Jacó. E aí, o que acontece? Como o Machado trabalhava em tipografia, né, tinha a questão dos asteriscos. Então, tem um certo momento do conto Cinco Mulheres que, no final da parte da Antônia, aparecem 3 asteriscos, tá? Que eles estão ali no texto e não há uma explicação para isso, tá? E o que nos resta, como estudiosos da literatura, é imaginar que esses 3 asteriscos tenham alguma relação com o que o Machado aprendeu trabalhando na tipografia. E a gente tem que entender qual seria ali, né, construir uma hipótese de leitura, uma possibilidade interpretativa para a presença dos asteriscos ali, né, na associação na aproximação que eles fazem ali com a Antônia, tá? Eles não estão ao acaso, né? A obra do Machado não tem nada, não tem ponta solta, não tem nada que fique perdido, sem um sentido, tá? E aí eu proponho que vocês façam a leitura do conto, né, Cinco Mulheres, e criem, né, uma hipótese aí para a presença dos 3 asteriscos, que são certamente uma herança, né, do tempo que o Machado trabalhou na tipografia. Ok? Outra questão também que o Décio Pignatari nos fala é que é preciso entender a obra do Machado levando em conta a questão do jornalismo vigente na época em que ele foi escritor. Se a gente for levar em conta, por exemplo, pensando num escritor mais contemporâneo, como o Moacir Scliar, aquele escritor do Rio Grande do Sul, que ganhou 4 vezes o Prêmio Jabuti de Literatura, é conhecido por ter elaborado o romance A Mulher que Escreveu a Bíblia, era um grande cronista. Então, o Moacir Scliar, ele contava nas suas entrevistas que, quando ele trabalhava como cronista de jornal, né, trabalhou muito tempo nessa condição, ele tinha que ter todo um cuidado de enviar o texto, né, a crônica a ser publicada no jornal,
e deveria enviar com antecedência, porque era preciso que o organizador do jornal, ou a pessoa que fosse montar a edição ali, pudesse trabalhar ali o espaço em que ia colocar a propaganda, inserir a propaganda, né? Então não podia ser em cima da hora, porque trabalhar em jornal tem toda essa questão. Então, na época do Machado também, ele vivenciava essa questão da relação com o jornal, né? Como escrever para um jornal, o que deveria ser observado. Então, não tem como estudar literatura deixando de lado esses aspectos, ok? E aí, né, o Décio Pignatari, como eu mencionei para vocês, né, ele vai enfatizar que na Revolução Industrial, a indústria começou a gerar meios de reprodução para os signos icônicos, ou seja, para os signos não verbais. Então, a partir daí, né, no final do século XVIII até os nossos dias, nós já nos deparamos com várias invenções que privilegiam essa estrutura, né, como a litografia, a fotografia, o fonógrafo, o rádio, a televisão, o cinema, tá? Por isso que o Décio Pignatari ele fala que ensinar literatura, né, tem que começar dando uma aula de Revolução Industrial, mostrando aí os avanços tecnológicos que surgiram em nossa sociedade. Aí vai se chegando, né, nos escritores. Quando a gente pensa na obra do Oswald de Andrade, a gente precisa prestar atenção que ela tem uma vinculação muito forte com o cinema. Inclusive, tem uma estudiosa, né, a Feitosa, que ela fez um estudo comparando a poética oswaldiana com o trabalho do cineasta Eisenstein, tá? E aí ela vai perceber em ambos, né, no trabalho do cineasta e no trabalho do poeta Oswald de Andrade, e vai perceber a presença do corte e da justaposição, tá? A aproximação de elementos de natureza semântica diferente, e que inseridos na linguagem, né, e no sistema que os modeliza, eles constroem um procedimento semiótico produtor de sentido. E isso vai ficar bem evidenciado no poema do Oswald. Olha como é curto esse poema, ó. Amor, humor, tá? Ele tem exatamente essa disposição. É um poema muito curto, que a gente pode perceber aí como algo bastante próximo, né, ao que tem no trabalho do cineasta Eisenstein, que é o corte, né, e a justaposição. Parece que as palavras foram mesmo cortadas, né, e justapostas aí nessa, como a gente está vendo, né, amor, humor. E esse poema transmite muito sentido, né? Ele é um poema que, do jeito que foi elaborado aí, né, com esse formato, ele tem um procedimento semiótico produtor de sentido, ele detém isso. A gente vai perceber, né, no trabalho, na análise da Feitosa, que esses elementos aí, amor e humor, eles estão, assim, considerando o que se pensa na sociedade, né, como se fossem elementos opostos, tá? Porque muita gente associa o humor a algo de menor relevância, há muitas pessoas que veem o humor como algo de pequena grandeza. Inclusive, quem já leu aquele livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, ou quem já assistiu ao filme, que é inspirado na obra homônima, vai perceber que no enredo, né, a gente tem um monastério, né, um lugar cheio de monges, que estão acontecendo muitos crimes. E aí, um personagem, né, um senhor, um detetive, e seu assistente, eles vão viver um tempo nesse monastério para tentar descobrir o que está por trás daqueles crimes. E num dado momento da investigação, né, se percebe que há um livro que faz parte, que está articulado aí com os acontecimentos, que é um livro que trata da questão do riso, tá? E vocês vão perceber que no contexto do filme e também do livro, O Nome da Rosa, o riso é visto como uma coisa ruim, uma coisa de baixa grandeza, um elemento, né, que não tem mérito, um elemento que não está associado a valores positivos, tá?
E da mesma forma, né, quando se fala de humor aqui na análise da Feitosa, tá, dessa estudiosa, ela está dizendo que os elementos que estão inseridos aí, né, amor e humor, eles estão dispostos como um paradoxo, né, que modulam as relações humanas. É como se estivesse mostrando o que há de melhor e de pior no relacionamento humano. Então, ela mencionou aí, né, que eles carregam o sentido de o que é sublime e o que é pior, o alto e o baixo, o sagrado e o profano, o erudito popular. Então, o amor seria o elemento erudito, o humor seria o popular. O amor seria o sagrado, o humor seria o profano. Então, ela vai mencionar, né, que esse eu lírico, né, ele vai trazer aí esse paradoxo que estava presente na mente das pessoas. E claro que hoje em dia, né, considerando o tempo que foi escrito, a época em que foi escrito o poema, e considerando os tempos atuais, muita gente não vê o humor como uma coisa negativa, né? Mas é importante saber que, infelizmente, existia essa questão aí de considerar o humor, né, associar o humor a algo de um padrão desprezível, né? Então, também a Feitosa vai dizer que a parte do humor, né, que está presente em amor e humor, então essa parte humor é o termo dominante, né? E o movimento, né, há um movimento que se sugere pela alternância fonomórfica do A e do U, né? E a organização do poema vai sublinhar o contraponto das imagens como forma de deflagrar uma consciência pontual na relação gráfico-semântica dos elementos sígnicos fornecidos pela tradição. Então, quanta coisa pode ser dita, né, com uma análise, né, breve, né, desse poema Amor, Humor. Porém, né, entender isso a gente só consegue por meio dessa percepção da relação que existe entre a obra do Oswald de Andrade com o cinema, ok? Eu sugiro que vocês leiam o poema, leiam o artigo da Feitosa, tem muito mais elementos explicando isso. Essa é apenas uma exposição para a gente deixar registrada aqui, tá bom? Então, o Pignatari, né, insistindo no seu modo de pensar, e ele está certo, ele vai reforçar que só se pode ensinar literatura hoje partindo da abertura intersemiótica das transações entre os signos, tá? E nessa linha aí de pensamento, também temos que levar em conta que os escritores Manuel Bandeira e Mário de Andrade, eles conheciam bem o código musical, tá? E o Kossovich, né, um filósofo, vai dizer que considerar a música como o princípio da linguagem é conferir-lhe o mais elevado dos estatutos. Diante do poder da linguagem da música, a linguagem verbal não passa de uma sombra. Ele ainda vai nos deixar essas lições, ó. Não há oposição entre música e palavra, mas sim hierarquia. E os recursos superiores da música multiplicam os da palavra, tá? Então, essa questão de trabalhar os signos, né? Trabalhar os sistemas de signos. Então, nessa linha aí, né, de investigação, a gente vai perceber que nós temos vários poemas que têm títulos que logo no título você percebe ali que está havendo uma transação, né, entre a literatura e a música. Então, do Manuel Bandeira, eu separei aqui alguns títulos de poemas, como O Rondó dos Cavalinhos, Opus 10 e Lira dos 50 Anos. Do Carlos Drummond de Andrade, a gente tem Canto Órfico, Bolero de Ravel, Balada do Amor através das Idades. De Mário de Andrade tem o Lira Paulistana. Do Oswald de Andrade temos Cântico dos Cânticos para flauta e violão. E da Cecília Meirelles temos Vaga Música e Cancioneiro da Inconfidência. São apenas alguns exemplos, tá? É interessante que quando se trabalha a música com a literatura, a gente pode promover essa aproximação por meio das analogias possíveis, tá? No que diz respeito ao ritmo, sonoridade, frases, vozes, motivos, pontuações, cortes, enfim, toda a similaridade do processo de escrita ou escritura. E a gente também pode trabalhar essa questão música-literatura por meio das diferenças, tá? Que são marcantes nos processos de escuta e leitura
e na amplitude e evanescência do lirismo e em outras dimensões, ok? Ainda dentro da relação semiótica-literatura, né, a gente tem a percepção de que sem a arquitetura e a pintura não é possível conhecer as sutilezas presentes nos poemas de João Cabral de Melo Neto, tá bom? Eu selecionei aqui o poema O Engenheiro, vamos fazer a leitura integral desse texto poético. A luz, o sol, o ar livre, envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes, nós subíamos ao edifício, a cidade diária, como um jornal que todos liam. Ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto as nuvens. Situavam na natureza o edifício, crescendo de suas forças simples. Então, mais uma vez, né, fica evidenciada aqui a proposição do Décio Pignatari, se trabalhar, né, fazer os signos transarem entre si, né, se relacionarem entre si, tornando o aprendizado da arte literária muito mais interessante e com muito mais sentido. O texto poético, ele pode, né, ele passou a ser explorado visualmente, tá? E adquiriu características estruturais que o fizeram funcionar semioticamente, assemelhando-se ao texto pictórico. Então, a gente vai ter, por exemplo, pessoal, olha só, estão vendo essa tela? Então, essa tela, ela vai mostrar, tem essa e essa aqui, tá? Vou mostrar a questão do de jejum na cultura francesa, o de jejum praticado em meio à natureza, tá? São telas do Monet e do Renoir, tá bom? Inclusive, essa tela que está diante de vocês agora trouxe bastante polêmica, né, diante da iniciativa do pintor em trazer a questão do nu nesse contexto aí, né? Então, essas telas desses pintores franceses ajudaram, né, influenciaram o trabalho de um poeta português chamado Cesário Verde. O Cesário Verde, ele elaborou um poema no qual foi feito intencionalmente, né, para dialogar com essas telas aí que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura do poema e vou explicar direitinho do que se trata, tá? Naquele piquenique de burguesas, houve uma coisa simplesmente bela, e que, sem ter história nem grandezas, em todo caso, dava uma aquarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher, sem imposturas tolas, a uma luz, granzo azul de grão de bico, um ramalhete rubro de papoulas. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampamos, ainda o sol se via, e houve talhadas de melão, damascos, e pão de ló molhado em malvazia. Mas todo púrpuro a sair da renda, dos teus dois seios como duas rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas. Então, vocês têm aqui nesse poema que esse eu lírico, né, ele vai olhar a natureza com uma clara intenção pictórica. E ele quer mesmo, né, fazer lembrar uma aquarela, tá? Então, a gente tem aí um poema que se aproxima muito da obra dos pintores impressionistas franceses, principalmente do Renoir, né? E o estudioso Cortes, né, vai dizer o seguinte, que as sobreposições sintáticas, métricas e gráficas equivalem à técnica da mistura óptica impressionista e mesclar as cores e obter uma nova tonalidade, o azul e o vermelho misturados refletem o tom violeta, a cor púrpura do primeiro verso da quarta estrofe, tá? Então, toda essa questão vai nos mostrar que o texto poético, né, chega um dado momento, falando aqui, o Cesário Verde é um poeta modernista, tá? Um poeta modernista português. Então, ele já está enfocando, né, o texto poético, está elaborando um texto poético que já era feito para ser explorado não apenas textualmente, mas também visualmente.
Ele não queria que o leitor apenas lesse o texto e ao ouvir a palavra, né, diante do signo verbal escrito, ele lê o texto, ter acesso ao signo verbal falado, as imagens serem evocadas nesse processo, né, e ficar só nisso, né? Na verdade, já seria muita coisa analisar um texto literário com esse viés. Porém, aqui nós estamos diante de um texto poético que foi feito já para ser explorado visualmente, propositadamente nesse sentido. E nisso, né, o Cesário Verde está levando em conta as lições do Mallarmé, quando ele disse que o texto, quando o Mallarmé, né, foi o pioneiro a conceber o poema como um objeto pictórico verbal. Então, o texto poético deveria ser lido e visto, né, visualizado. E nessa abordagem visual, né, do texto, o leitor ele não precisa apenas ler o texto e decodificar os signos, mas ele também precisa adquirir uma atitude, né, de ver além do texto e olhar além das palavras, né, aqui na análise da Cortes, tá bom? Então, tudo isso, né, vai demonstrar para a gente que nós estamos tendo possibilidades de trabalhar a literatura de uma forma muito mais interessante quando a gente leva em conta os ensinamentos do Pignatari, tá bom? E aqui nas referências eu mencionei, né, o Alfredo Bose, né, o Ser e o Tempo da Poesia, o estudo que ele fez acerca da obra do Machado de Assis, o estudo da Clarice Cortes, né, Literatura e Pintura. Também temos na biblioteca digital da UFMS o livro do Max Costa e do André Dias, Semiótica e Produção de Sentido, tá? Comunicação, Cultura e Arte, está disponível para vocês. Um livro muitíssimo interessante. A Susana Feitosa escreveu o artigo Oswald e Eisenstein, Relações Intersemióticas, um artigo maravilhoso também. Também nós temos na biblioteca digital da UFMS, né, o livro da Lúcia Santaella, Estética e Semiótica, tá? E os do Pignatari que eu usei, um deles chama-se Semiótica e Literatura, que eu também recomendo a leitura para que vocês continuem conhecendo mais acerca das relações entre a semiótica, a cultura e a literatura. Então, essas foram as exposições preparadas para a aula de hoje, espero que tenham apreciado. Desejo a todos bons estudos e um grande abraço.